Quase 22 anos depois de um dos crimes mais famosos do Brasil, né, que mais chocou o país, o assassinato de Marisia e Manfred von Richthofen, um dos condenados pelo crime, que foi o Daniel Cravinhos, surpreendeu com um pedido de perdão, isso mesmo. Acredite, ele escreveu uma carta para o Andreas, que é o outro filho do casal von Richthofen. Daniel diz que o desejo mais profundo dele é o perdão do rapaz. Ele diz ainda que há 2 décadas carrega o peso do arrependimento e da culpa, ciente de que as ações dele provocaram uma tragédia na vida de todos e que sempre pensa em Andreas, que é a maior vítima de tudo o que aconteceu. Segundo a Justiça, Suzane foi a mentora da morte dos pais. Daniel, que namorava com Suzane, e Christian, que é o irmão dele, foram os executores de Manfred e Marisia. E desde a morte do casal, a vida de Andreas, o irmão de Suzane von Richthofen, a vida de Andreas foi, gente, completamente destruída. Hoje o rapaz vive isolado em um sítio, já foi encontrado na Cracolândia, está cheio de dívidas. E agora vem esse pedido de perdão. É um assunto polêmico, né? Quero saber sua opinião. Você, no lugar dele, perdoaria? Participa com a gente aqui no nosso Facebook. Tem também o WhatsApp, que já vou passar para vocês o número. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Sátina Pimenta. Obrigada, Sátina, pela sua presença aqui com a gente nessa tarde. E eu também recebo aqui a Graziele Oliveira, que ela já perdeu um filho, ele foi assassinado. Mas antes de contar a respeito da experiência, né, pessoal, sobre esse caso específico, Grazi, se colocando no lugar, por exemplo, do Andreas, que está com a vida hoje totalmente destruída, você perdoaria? Boa tarde, Boa Roberta. tarde, Grazi. É um prazer estar aqui. Eu não vou ser hipócrita de falar para você que é fácil, né? Porque para quem perde não é fácil, né? A gente precisa muitas das vezes recomeçar na marra. Então, assim, olhar essa situação hoje que ele está vivendo, né? Talvez algumas coisas que estão acontecendo com ele hoje, devido à perda dos pais, é muito complicado. E a gente só sabe quando a gente passa. É uma coisa muito, muito difícil de te responder. Eu não perdoaria. Sim, eu posso te dizer da minha experiência, porque o que eu vivi. Então, assim, acho que é muito difícil, né, falar sem a gente ter passado por aquilo ali, é muito complicado. Uma coisa é o que a gente pode opinar enquanto sociedade, né? Mas se colocando no lugar, no sujeito, realmente é complicado, né? Pensar nisso. E, Sátina, por que o perdão é algo tão difícil assim de liberar, de realmente acontecer no verdadeiro sentido da palavra? Bom, boa tarde para todo mundo novamente. Então, o perdão, ele tem que vir de uma admissão de que alguém me machucou e eu posso deixar que isso pare de me machucar. E a dor é algo que a gente é difícil de soltar, porque a dor nos remete a outros sentidos. Então, por exemplo, desculpa, tá? Vou usar. Se eu tenho o falecimento de um filho, quando eu não liberto esse perdão, a dor me faz lembrar o tempo inteiro deste filho. Então, o tempo inteiro ele está presente ali comigo, então eu não quero deixar esse objeto. Então, se eu perdoar, eu posso acabar deixando esse objeto da maneira que ele vem. Mas enquanto eu não perdoo, a mágoa me leva ao objeto e o objeto me leva ao amor. Tipo isso. Entendeu? Fez sentido, né, mãe? Olha só, vou convidar você aí de casa a participar com a gente também, não só na nossa transmissão, dando sua opinião lá no Facebook, mas também no número que está aparecendo aqui, ó, que é o Fala no Zap 99942-2478, repetindo, 99942-2478. Esse é mais um canal que você pode participar com a gente aqui no Fala Espírito Santo, viu? Manda pra gente a sua opinião, que a gente vai também trazer ao vivo seus comentários. E aqui no nosso Facebook, já vou dar uma olhada em algumas opiniões. Jussa Vervlut fala, eles teriam que ter pensado no Andreas antes da tragédia, né? E a Jussa Vervlut ainda fala, não perdoaria.
Essa é a opinião dela. É difícil, Grazi? Você que passou por esse processo há 2 anos, como que você hoje lida com esse sentimento? Você perdeu seu filho de 15 anos, ele foi assassinado. E o que você pensa, o que você sente hoje a respeito disso? Não é fácil, né? É muito difícil. E a gente vai procurando cada dia viver um dia após o outro. Eu acho assim, aquele primeiro momento que eu cheguei em casa e eu vi que eu tive que deixar ele lá. Deixei ele lá no cemitério e falei, gente, perder um filho é surreal. É uma dor, é algo que eu não desejo para ninguém. E por muito tempo eu sentia muita dor, como a psicóloga disse, dor na alma. E eu precisei reagir e dizer assim, eu não posso parar, eu não posso deixar essa dor me vencer. Eu tenho mais 2 filhos, eu tenho mais 2 heranças, eu preciso continuar. E a gente entende também que, pelo menos eu procuro entender que acho que tudo que acontece, né, é permissão de Deus. Então, infelizmente, a gente sabe que existe a lei da semeadura e, infelizmente, o Gabriel acabou colhendo algumas coisas que plantou e a vida é isso. Mas eu cheguei num ponto que eu disse assim, gente, eu preciso me reerguer, eu preciso levantar, eu não posso... Se eu disser para você que eu fiquei dentro de um quarto, eu estou mentindo. Se eu disser para você que eu não consegui sair de casa, não. Eu enterrei meu filho na quinta, na sexta, eu fui tocar minha vida, eu fui colocar os meninos para ir para a escola. E assim, hoje eu consigo falar dele sem ter aquele aperto no coração, aquela pata de elefante no coração, né? Eu falo mais tranquilo porque a gente, é como a psicóloga disse, a gente libera, né? E aí a gente vai levando. Deus, ele vai nos sustentando também. A gente tem aqui também o comentário da Marcelene Pontes. Ela diz, boa tarde, Beto. Eu tive minha irmã assassinada por uma amiga. Isso aconteceu há 18 anos. Não foi fácil, mas liberei o perdão. Agora, teve um detalhe na sua fala que você disse, né? Que você tinha filhos ainda para criar, né? Tem a sua família. E no caso do Andreas, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a irmã também, que era a referência de irmã, que perdeu também a amizade, que eles eram super ligados, o Andreas com o Daniel. Eles tinham uma amizade, ele era um adolescente, ele era uma criança. E aí? Então, acaba que ele perdeu toda a referência de amizade, de família, de tudo. Na verdade, não tem como não se perder se a gente perde tudo, né? Fica difícil. E aí, são as outras relações que deveriam ter sido colocadas, principalmente pela governabilidade, porque mesmo que ele tenha dinheiro, ele precisa de apoio. Se não tem um governo, né? E ele era menor de idade na época, né? Quem é que vai tomar conta disso? E o judiciário ele tinha que ter pontuado isso, tinha que ter colocado alguém para organizar e orientar essa criança. Não foi feito. Na época, não foi feito. Como ele tinha dinheiro, solicitaram que fosse pago os atendimentos psicológicos e ele tinha um tutor que não fazia nada. Gente, eu estudei muito esse caso porque eu adorava. Eu adorava tentar entender aquilo dentro da lógica da psicologia jurídica. Então, não foi feito. Assim sendo, ele parou de ter referência sobre até mesmo quem ele era. Porque ele era o amigo, ele era o irmão. E nada disso foi pensado sobre ele. Então, quem eu sou se eu achava que eu era tudo isso e agora eu não sou? E ele vai buscar compreender quem ele é. Mas sem apoio, ele vai encontrar apoio em quem? Em quem alicia, em quem quer o dinheiro dele. Porque ficou público para todo mundo que ele era rico. O tanto de gente que deve ter ido fornecer essa amizade, que teoricamente era essa amizade. E aí, baseado em quê? O que ele teria para liberar esse perdão, né? Olha só, gente, em um trecho da carta, Daniel Cravinhos diz o seguinte, abre aspas, saí da prisão em 2017 após perder 17 anos da minha liberdade. Mas você perdeu muito mais do que eu. Desejo compreender seu luto e fazer parte dele. Lembro do dia da reprodução simulada feita na sua casa, 2 semanas após o crime, quando você abraçou o Christian e me olhou emocionado. Quando íamos nos abraçar, os policiais não deixaram.
Entendi o seu gesto de carinho como um perdão. Contudo, você era apenas um adolescente. Hoje, você é um homem adulto. Gostaria de conversar contigo e expressar meus sentimentos. Gostaria de fazer parte do seu luto, né? Isso tem lógica, Sátina? Tem lógica. Uma das partes do perdão é a gente tentar entender por que o outro fez isso com a gente. Entende? Um dos principais momentos do perdão é esse. O primeiro momento, eu entendo que fizeram mal comigo e entendo o quanto esse mal me afetou. O segundo momento, eu penso, por que essa pessoa fez isso comigo? Por que isso aconteceu? E ela até trouxe. O filho dela, desculpa, mas escolheu, de certa forma, algumas decisões da vida dele. Então, isso, de alguma maneira, vai acalentando o nosso coração, porque a gente passa a entender, e entender até quando eu estou no meio disso, né? E aí, um outro momento que é muito importante é o momento do altruísmo. Eu começo a entender que o perdão, ele não é importante só para quem vai ser perdoado, é importante para mim, para que eu volte a viver. Grazi, você levou quanto tempo para se sentir assim leve nesse perdão? Detalhe, que até hoje você não sabe quem assassinou seu filho. Não sei. Gostaria de saber ou não? Não. Não, para você não faz diferença. Não, então, eu demorei alguns meses, assim, eu ficava meio aérea, né? Meio rodando no tempo, mas como foi dito sobre o apoio, que é interessante, graças a Deus eu tive muito apoio dos meus amigos, pessoas que me abraçaram ali naquele momento, apoio dos meus pastores, né? Eu faço parte de uma igreja evangélica, e então eu me agarrei a isso, à fé, né? E como eu disse a você, eu me agarrei no presente que ele me deu. Eu acho que o maior presente foi eu saber depois de um mês eu consegui ter contato com alguém que recebeu ele no PA, né, de São Pedro. Eu não tive a oportunidade de encontrar ele com vida. E eu queria muito, como a psicóloga disse, eu ficava tentando. Por que eu não consegui chegar? Por que ele não pediu para me ver? Eu era só atravessar. Minha casa é praticamente em frente ao PA. E depois de um mês, quando eu consegui o telefone daquela técnica de enfermagem, e que eu perguntei para ela assim, eu queria saber de você como foi os últimos minutos do Gabriel. E ela disse assim, e por coincidência, é uma pessoa que eu conhecia, tinha uma amizade assim, e ela disse, olha, Grazi, ele entrou e ele já entrou orando e ele pedia perdão a Deus. Quando ela foi falando aquilo para mim, aí o meu coração foi se enchendo de alegria, porque tudo que eu podia passar para ele, ali, ela foi me falando aquilo, e aquilo ali eu tive a certeza de que eu passei de uma certa forma. E ela falou assim, olha, ele todo ensanguentado, sem condições nenhuma, e ali ele começou a pedir perdão a Deus por não te ouvir, né? Pedir perdão pelos pecados. E as últimas palavras dele foi, me perdoa, eu sei que o Senhor não vai me dar outra oportunidade, até porque ele teve oportunidade. E ele sabia disso. Então, ali, quando ele terminou de fazer a oração dele, que ele aceitou Jesus, ali o cérebro parou. Então, quando ela me contou isso, eu falei, meu Deus, ele tinha todos os motivos para dizer assim, eu estou morrendo, eu quero ver minha mãe. O cérebro deu 3 traumatismos. Então, assim, por que não pediu para me ver? Mas ele teve a consciência de tudo que ele fez. Aí eu consegui descansar, eu passei para ele os valores. Para muitos pode parecer que não, mas eu sei que eu passei. Ali eu tive a certeza de que eu passei para ele. Como cristã, isso representou para você? O exemplo que eu dei para ele ali naquela hora, serviu para aquela hora. Ainda, Grazi, mas você perdeu seu filho. A gente não quer perder, né? A gente não foi preparado para perder, a gente não quer perder ninguém. Mas hoje eu sei que ele descansa, que a vida que vivia, né? Era uma vida, a gente sabe que é uma vida difícil. E olha aqui, vamos lá para o nosso WhatsApp, porque tá bombando, viu, gente?
Tem aqui o comentário da Keila Rosa, ela diz: boa tarde, eu sou moradora de Santa Paula, Cariacica. Eu tive a minha filha aos 24 anos assassinada ao sair de uma festa em Linhares. Eu sofro muito, porém hoje eu perdoo o rapaz que tirou a vida da minha filha. Hoje eu falo isso sem mágoas. Ele tirou a vida da minha filha para roubar um celular. Isso me dói muito, mas eu perdoo o rapaz. Interessante, Sátina, que ela fala aqui, né, que hoje ela consegue perdoar. Hoje ela consegue falar disso de maneira mais liberta, né, desse sentimento. E isso leva um tempo, isso tem esse processo. E isso independe também da outra parte. A outra parte não precisa, né, te pedir necessariamente, igual a gente está vendo aí, no caso do Daniel, pedir esse perdão. Não, não precisa. E cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o tempo para passar por todo o processo e manter o perdão. Porque também uma das fases é a manutenção. Não adianta só falar, vou perdoar e depois não conseguir manter aquele perdão. Então, também tem essa fase aí. É importante que a gente entenda que o perdão ele vem da gente, ele não vem do outro. O outro pode auxiliar como um instrumento de que eu vou olhar aquilo e vou entender melhor o porquê daquilo que aconteceu, ou o sentimento daquele sujeito, o arrependimento daquele sujeito. Pode, mas ele vem da gente, não é obrigatoriamente do outro. Inclusive, o Andrés pode, com essa carta, mudar a perspectiva de vida dele. Forte isso, hein? Pode. Vamos ler então mais um trecho dessa carta de Daniel Cravinhos para o irmão da Susana von Richthofen. Ele diz também outro trecho que saí da prisão, reconstruí minha vida, assim como Suzane, sua irmã, aos trancos e barrancos. O Christian também está tentando recomeçar. No entanto, a culpa continua a me perturbar. Parte de minha família me rejeita. E sinto que um dedo acusador aponta para mim constantemente, me lembrando do que fiz. Essa culpa não desaparecerá com a sentença que me condenou a 39 anos. Seguirá comigo até o fim dos meus dias. Fecha aspas. Sátina, quem faz uma atitude tão brutal como essa, vai pagar mesmo, né? Tem que pagar, né? Vai conviver com isso pro resto da vida. Tem que lembrar. Tem que lembrar até para não fazer de novo. Tem que lembrar até para não ter os mesmos comportamentos de outrora. Tem que lembrar até mesmo para poder sentir empatia pelo outro. Agora, no perdão, se eu te falar que o perdoar é esquecer, é mentira. Não é a mesma coisa, não é sinônimo. Eu continuo lembrando a dor que me causou. Eu só não permito que ela me maltrate mais. Grazi, como é que é esse sentimento na prática? Que você perdoou, mas você não esqueceu o que fizeram com o seu filho? Não tem como esquecer, né? Como a psicóloga diz, tem essa frase aí, perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir mais dor. Então, a gente nunca vai esquecer. Eu lembro dele todos os dias, vou lembrar todos os dias. Era meu filho, né? Filho é herança. É projeto, é sonho, mas a gente vai seguindo aí, a gente libera perdão, a gente fica em paz, a gente descansa. Aqui a gente tem também mais um comentário no nosso WhatsApp, te convido a participar, manda pra gente a sua opinião sobre esse assunto. Tem aqui o comentário da Neia, ela diz, eu tive 2 irmãos assassinados. E ela diz, eu acho que não perdoaria, porque é uma dor muito grande. Sátina, quais são os benefícios de liberar esse perdão? É uma lógica de saúde mental mesmo, tá? Por quê? Porque enquanto eu não perdoo, eu tenho a mágoa, eu tenho a dor, eu tenho o sentimento de vingança, por que não? Eu quero me vingar daquela pessoa porque eu acho injusto o que aconteceu comigo. Então, tudo isso vai me corroendo como pessoa por dentro. E ao invés de eu colocar a minha energia para coisas que são benéficas para mim, eu tô lá pensando no agressor, eu tô lá pensando na amiga que mentiu para mim, eu tô lá pensando no cara que me traiu, eu tô lá pensando no assassino do meu filho. Enquanto eu poderia estar vivendo a minha vida, dentro da minha luz e dentro das minhas energias para melhor para mim ou para os nossos filhos. Afinal, ficamos com 2, não foi? E que precisamos cuidar e amar.
Então, quando a gente faz essa libertação, né, essa liberação do perdão, a gente aceita esse perdão, a gente não esquece. Mas a gente entende que é muito por nós, pela nossa saúde. É difícil a gente pensar, assim, como viver esse sentimento, liberar o perdão no luto. Porque quem perde um pai, uma mãe, quem perde também a referência de família, de irmã, né, pensar nesse sentimento de liberar o perdão, ainda no processo do luto, dá para conciliar os dois sentimentos? Ele vai entrar no 5º ato do luto, que é a aceitação. O luto, ele tem fases também, assim como o perdão. Na verdade, um monte de... né? Mas o luto, ele tem fases. Então, a gente tem uma fase que a gente fica com raiva, que a gente acha injusto, a gente entra numa tristeza. E a última fase do luto é a aceitação. Então, é isso, fazer o quê? Não tem o que colocar, vou ter que viver com essa ausência. E aí, como é que eu vou viver daqui para frente? É aí que a gente começa a primeira fase do perdão. Dentro do luto, a gente consegue perdoar. Dentro do luto, a gente vai ter a raiva, vai ter a injustiça, vai ter a tristeza, aquela tristeza que não cabe dentro da gente, que parece que vai corroer. E aí, quando a aceitação vem, a gente inicia o processo de luto, de perdão. A gente tem um comentário aqui muito interessante, que é até o oposto do comentário da Grazi. Quando eu te perguntei, Grazi, se você tem vontade de saber quem é a pessoa que tirou a vida do seu filho, de conhecer, você disse que não, que isso para você não faz diferença. E olha só que interessante esse comentário aqui de uma mãe que diz: eu perdi minha filha aos 14 anos, assassinada. Eu gostaria de saber quem fez isso, gostaria de conhecer, quero ter a graça de perdoá-lo. Por que para algumas pessoas, como a Grazi, tanto faz, tanto fez conhecer a pessoa, e já para essa mãe aqui é importante ela conhecer? A motivação daquela perda, né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando que a gente perdeu alguma coisa. Eu posso ter perdido a amizade, a confiança, ou uma pessoa, né? Que é o caso que a gente está discutindo aqui, né? Então, para algumas pessoas, ela precisa entender aquela perda. Para a Grazi, pelo que eu entendi, não me importa por que fizeram. Entende? Então, a motivação dela não é a mesma da outra. Provavelmente, ela gostaria de saber quem é essa pessoa para saber por que ela fez aquilo. E aquilo poderia começar um processo ali de perdoar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, saber... pode aumentar ainda mais. Né? Você pode querer, chegar a um sentimento de vingança, por exemplo? Pode. Até porque, vamos pensar, o exemplo que foi colocado aí por essa mãe. Na verdade, por uma outra, que falou, ela faleceu, ela morreu na saída de uma festa por causa de um celular. Dependendo da pessoa, vai falar assim, cara, isso é um motivo extremamente fútil. Eu, pelo menos, acho um motivo extremamente fútil. E aquilo dali me corroer de tal forma que, na verdade, eu não consigo. Eu não consigo ver um motivo plausível para essa pessoa ter feito isso. Um celular em troca de uma vida. E gera uma revolta. E gera uma revolta. E aí a gente, estagna, faz aquele corte no processo de perdão. Porque se eu não sei, eu não tenho como fazer esse movimento. Agora, se eu sei, eu posso me revoltar. Complexo, né, gente? Bastante. Esse último comentário foi da Nilza, viu? E agora a gente vai finalizar, né, com um trecho da carta da seguinte forma, né? Finalizando aí os trechos que a gente separou para levar para você um pouco, que é uma carta extensa que o Daniel Cravinhos escreveu ao Andrés. Ele diz o seguinte, num outro trecho: espero do fundo da minha alma que você encontre no coração a compaixão para me perdoar. Sei que minhas palavras podem parecer insuficientes diante da magnitude do que aconteceu, mas é com toda sinceridade e humildade que peço por tua misericórdia. Estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o enorme dano que lhe causei. Se você permitir, gostaria de ter a oportunidade de falar pessoalmente, olhos nos olhos e abrir meu coração. Detalhe, tá, gente? Eles hoje moram perto um do outro. Em uma área ali de São Paulo, um sítio, né? Inclusive, o Andrés hoje é uma pessoa incomunicável, não tem acesso à internet, uma pessoa que não tem telefone.
Oficiais de justiça já tentaram localizá-lo para fazer notificações, porque ele tem grandes patrimônios em nome da família que ele acabou herdando, com dívidas atrasadas de condomínio, de IPTU, imóveis que inclusive já foram até apropriados por uso capião. Sátina, quando que a gente sente que esse pedido de perdão, já que veio da outra parte, é verdadeiro? Tem como? Não. A gente nunca sabe o que está na cabeça do outro. A gente sabe como a gente vai reagir à cabeça do outro. E aí, se a gente quiser perdoar, a gente perdoa. Agora, de novo, perdoar não é esquecer. Ninguém está pedindo para virarem amiguinhos, tá, gente? Não é isso, sabe? Pode ser que a gente acabe tendo um vínculo, né? Dependendo do caso, da situação, até pode ser. Eu até li um caso muito extremo que aconteceu em New Jersey, que a mulher conheceu o cara que matou a mãe dela e ela hoje tem uma relação de paternidade, né? Isso é caso até para ser estudado, bastante. Né? Desculpa, mas bastante, né? O que está faltando nessa falta? Meio isso. Né? Mas assim, a gente tem que... O que a gente tem é aquilo que o outro nos diz, Roberto. O que o outro nos diz, a gente recebe. E como eu disse, o perdão ele tem mais a ver com a gente do que com o outro. Eu entendo que para o outro ser perdoado é bom, mas é mais ainda para mim. Vamos ver a opinião de mais uma mãe, gente? A Verônica teve um filho também assassinado e falou sobre perdoar as pessoas que mataram o filho dela. Falar de perdão é algo muito difícil. O perdão, para mim, ele é um processo, né? O tempo vai passando, você vai assimilando o que aconteceu e, com o tempo, você pode sim chegar a perdoar a pessoa que te fez tanto mal. Mas não é o meu caso. Eu não tenho a intenção de perdoar, não tenho esse dom, porque para mim perdão é um dom. Ainda mais por saber quem matou o meu filho. Quem matou ele eram pessoas que viviam dentro da minha casa, pessoas que vestiam a mesma roupa dele, que comiam a mesma comida que a gente tinha na mesa, pessoas que foi criada com ele desde pequeno, né? Então, são pessoas que me chamavam de tia, né? Outros amigos que chegaram, né? 2, 3 anos, vamos botar assim, de convivência com ele, mas era a pessoa que ele se doava, era pessoas que ele jamais imaginaria que mataria ele. E por eu saber de tudo que aconteceu e as pessoas que mataram ele, eu não tenho, nem, para dizer a verdade, nem vontade de perdoar. Viu, Verônica, pela sua participação. No caso dela, Sátina, a decepção tem aí um peso grande? Concorda comigo que ela tem que perdoar não é só uma coisa? Ela tem que perdoar a morte, ela tem que perdoar a mentira, ela tem que perdoar a falsidade, ela tem que é muita coisa para perdoar. A traição de amizade. É muita coisa. Não é, até repito, não é uma coisa só que ela está perdoando, não é simplesmente mataram o meu filho. Ela conhecia. Ela conhecia aquelas pessoas, ele chamava ela de tia, ela acolheu aquelas pessoas dentro de casa. Entende por que a motivação e mas todo o contexto é importante? Mas no caso do Andrés também, né? Sim. A relação dele com o Daniel, eles construíram juntos uma mobilete. Sim. Né? Tinha essa coisa, eles eram amigos mesmo. O Andrés saía até escondido para ir fazer as coisas com ele à noite, eu lembro disso. Né? Mas assim, então fica muito mais difícil. Como eu falei, essa mãe ela tem muitos perdões para ser ofertados, assim como o Andrés. Tá? E no Andrés é pior, porque ela sabe que ela é mãe. O Andrés ele não sabe nem quem ele é. Ele se perdeu. Né? E não foi só ele se perder, tipo, tô perdido. Tudo que eu achava que eu era, eu não era. É como se fosse um sujeito inexistente. E aí ele entrou nessa inexistência. Grazi, para a gente finalizar esse assunto, o que esse perdão representou e representa para você? A vida, né? É nascimento. É ter força, seguir em frente, na certeza de que eu tô tranquila, tô em paz. Tô em paz. Não tem nada. A sua família critica a sua postura? Não. Entende? Não, minha mãe, ela guarda. Sim, ela não aceita a perda do neto, né? Ele era o primogênito.
mas não me critica não, nem meu esposo, nem minha mãe, todos nós somos evangélicos, cada um vai reagir de um jeito, cada um vai reagir de uma forma. É individual, né? Sim, e é como a psicóloga disse, como cabe ao Andrés aí fazer uma análise, né? Se ele aceita esse perdão para poder ele se levantar e recomeçar, ou se ele fica dessa forma. Então, eu escolhi me levantar. Perfeito, tá? Grazi. Paz. Obrigada, viu? Nada, e obrigada por você. ser essa mãe tão forte e transmitir isso para os nossos telespectadores. Que Deus te conserve assim. Amém, obrigada. Viu? Obrigada, Obrigada Sátina, também pela sua Adorei. participação. Prazer conhecer. Tá? Prazer foi meu. Obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Continuem ligadinhos que tem mais enquete, viu, ao longo do